A palavra de Deus nos ensina em Provérbios capítulo 16, versículo 3. Consagra ao Senhor tudo o que fazes, e os teus planos serão bem-sucedidos. Esta não é apenas uma promessa bonita, é um princípio espiritual poderoso que muda completamente a forma como vivemos. Quando consagramos nossos planos a Deus, estamos a reconhecer que Ele é o arquiteto da nossa vida, o designer do nosso destino. Não estamos a pedir que Ele abençoe o que já decidimos fazer, estamos a pedir que Ele nos mostre o que devemos fazer. Esta é uma diferença fundamental que transforma tudo. Olha para a história de José no Egito. Ele tinha sonhos, tinha planos, mas tudo parecia desmoronar-se à sua volta. Foi vendido como escravo, injustamente preso, esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. Mas José manteve seus planos consagrados a Deus, e no tempo perfeito do Senhor, tudo se encaixou de uma forma que ele jamais poderia ter planejado sozinho. Deus o colocou como governador do Egito, exatamente onde precisava estar, para salvar sua família e cumprir o propósito maior. Quando entregamos nossos planos a Deus, Ele não apenas os abençoa, Ele os multiplica, os eleva, os transforma em algo muito maior do que poderíamos sonhar. Vamos orar. Pai amado, Senhor do universo e arquiteto das nossas vidas, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã, com corações abertos e espíritos dispostos. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que sem a Tua direção caminhamos perdidos, que sem a Tua sabedoria tomamos decisões equivocadas. Senhor, hoje entregamos conscientemente cada plano que temos nas Tuas mãos poderosas. Os planos para este dia, para esta semana, para este mês, para este ano, os sonhos que guardamos no coração, as metas que estabelecemos, os objetivos que perseguimos. Tudo, absolutamente tudo, colocamos no Teu altar sagrado neste momento. Pedimos que examines cada um deles com Teu olhar perfeito. O que vem de Ti, abençoa e multiplica. O que não está alinhado com Tua vontade, remove com amor da nossa vida. Senhor, dá-nos humildade para aceitar quando Teus planos são diferentes dos nossos. Ajuda-nos a compreender que Tu vês o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas uma pequena parte. Pai Celestial, derrama sobre nós, nesta manhã, o dom da sabedoria que vem do alto. A sabedoria que Salomão pediu e que o tornou o homem mais sábio que já existiu. Precisamos desta sabedoria sobrenatural para navegar nas águas turbulentas da vida moderna. Para discernir entre o que parece bom e o que é verdadeiramente bom. Para distinguir entre oportunidades que vêm de Ti e armadilhas disfarçadas de bênçãos. Senhor, há decisões que precisamos tomar hoje mesmo, escolhas que não podem ser adiadas. Que a Tua sabedoria ilumine nossa mente neste exato momento, que possamos ouvir Tua voz acima de todas as outras vozes que clamam pela nossa atenção. Acima das opiniões bem-intencionadas de amigos e familiares, acima dos conselhos do mundo, acima até dos nossos próprios raciocínios limitados. Senhor, pedimos discernimento espiritual aguçado, que possamos perceber quando algo não vem de Ti, mesmo que pareça atraente aos nossos olhos. Protege-nos de caminhos que parecem corretos, mas que levam à destruição. Senhor Jesus, Tu disseste em João, capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós queremos ser ovelhas que reconhecem a voz do bom pastor. Aguça os nossos ouvidos espirituais nesta manhã. Remove toda a estática, todo o ruído que interfere na nossa comunicação contigo. Quando Tu falares ao nosso coração hoje, que possamos reconhecer imediatamente que és Tu. Senhor, entregamos a Ti nossos planos profissionais. As decisões de carreira que enfrentamos, as oportunidades de trabalho que surgem, os projetos que desenvolvemos.
Mostra-nos claramente qual caminho seguir, se devemos permanecer onde estamos ou se é tempo de mudança. Se devemos aceitar aquela proposta ou recusá-la. Se devemos investir naquele negócio ou esperar. Pai, sabemos que Tu tens um propósito específico para cada um de nós no mercado de trabalho. Não estamos ali apenas para ganhar dinheiro, mas para sermos luz, para influenciarmos vidas, para glorificarmos Teu nome. Pai bondoso, entregamos também nossos planos financeiros nas Tuas mãos. Tu conheces cada necessidade que temos, cada conta que precisa ser paga, cada dívida que nos preocupa. Senhor, dá-nos sabedoria para administrar o dinheiro que Tu nos confias. Mostra-nos onde devemos economizar, onde podemos investir, como podemos ser melhores mordomos das bênçãos materiais. Liberta-nos da ansiedade financeira que tanto nos paralisa. Ajuda-nos a confiar que Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Que possamos ser generosos mesmo na escassez, sabendo que não podemos superar Tua generosidade. Senhor, guia nossos planos de investimento, de poupança, de gastos. Protege-nos de decisões financeiras impulsivas que nos trariam prejuízo. Abre portas de prosperidade que nenhum homem pode fechar. Fecha portas de oportunidades que parecem lucrativas, mas que nos afastariam de Ti. Que nossas finanças sejam sempre uma área onde Tua provisão sobrenatural se manifeste claramente. Senhor, entregamos nossos planos familiares a Ti. Os sonhos que temos para nossos filhos, os desejos que guardamos para nosso casamento, as esperanças que alimentamos para nossos relacionamentos. Pai, Tu és o Criador da família. Tu sabes exatamente o que cada membro da nossa casa precisa. Dá-nos sabedoria para educar nossos filhos nos Teus caminhos, para discipliná-los com amor, para orientá-los com paciência, para ser exemplo vivo do Teu caráter. Senhor, abençoa os planos de estudo dos nossos filhos. Mostra-nos qual escola escolher, quais atividades incentivar, como apoiá-los em seu desenvolvimento. Que eles cresçam não apenas em conhecimento acadêmico, mas principalmente em sabedoria espiritual. Pai, entregamos nossos planos matrimoniais. Para os solteiros que desejam casar, mostra claramente quem é a pessoa certa. Livra-os de relacionamentos que não vêm de Ti. Para os casados, renova o amor, restaura a intimidade, fortalece o compromisso. Mostra-nos como investir melhor no nosso casamento. Pai amado, entregamos nossos planos de saúde nas Tuas mãos curadoras. Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara. Conheces cada célula do nosso corpo, cada sistema que funciona, cada área que precisa de cura. Senhor, dá-nos sabedoria para cuidar bem deste templo do Espírito Santo. Mostra-nos que hábitos precisamos mudar, que alimentos devemos evitar, que exercícios devemos praticar. Ajuda-nos a ter disciplina nas áreas da alimentação, do sono, do descanso. Senhor, se há exames médicos que precisamos fazer, lembra-nos deles. Se há tratamentos que devemos iniciar, abre as portas para isso. Se há hábitos prejudiciais que mantemos, dá-nos força para abandoná-los. Toca com Teu poder cada pessoa que hoje enfrenta uma doença. Que a Tua mão restauradora traga cura completa. Que os médicos tenham sabedoria sobrenatural para diagnosticar corretamente e tratar eficazmente. Que os tratamentos sejam eficazes e os efeitos colaterais sejam mínimos. Senhor, entregamos também nossa saúde mental e emocional. Senhor Jesus, entregamos nossos planos ministeriais a Ti. Cada forma como desejamos servir-Te. Cada maneira como queremos usar nossos dons e talentos para a Tua glória. Mostra-nos claramente qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Onde devemos servir, como devemos contribuir, qual é o nosso chamado específico. Senhor, não permitas que sirvamos por obrigação ou por pressão,
mas que façamos tudo com alegria e propósito. Dá-nos sabedoria para equilibrar o serviço na igreja com nossas responsabilidades familiares e profissionais, que não negligenciemos uma área em detrimento de outra. Pai, se há algum ministério que devemos iniciar, fala claramente ao nosso coração. Se há algo que devemos deixar, dá-nos coragem para soltar. Livra-nos do ativismo religioso, que esgota sem produzir fruto verdadeiro. Ensina-nos a trabalhar a partir do descanso em Ti, não para conquistar Teu amor, mas porque já o temos. Senhor, unge cada pessoa aqui para o serviço que Tu preparaste de antemão para ela realizar. Pai Celestial, entregamos nossos planos educacionais nas Tuas mãos. Para aqueles que estudam, dá sabedoria para escolher os cursos certos, as especializações adequadas, as áreas de conhecimento que estão alinhadas com Teu propósito. Senhor, ajuda os estudantes a ter disciplina, foco e perseverança, que possam aprender não apenas para obter diplomas, mas para desenvolver a mente que Tu lhes deste. Abençoa cada hora de estudo, cada trabalho realizado, cada prova que enfrentam. Que a sabedoria que adquirem seja usada para glorificar Teu nome e abençoar outras pessoas. Pai, para aqueles que desejam voltar a estudar, mas têm dúvidas, mostra claramente se este é o tempo certo. Abre portas de bolsas de estudo, de oportunidades financeiras, de horários que se encaixem em suas rotinas. Remove todo obstáculo que não vem de Ti e fortalece-os para superar os desafios legítimos. Senhor, abençoa também aqueles que ensinam, os professores, os mestres, os educadores. Dá-lhes criatividade, paciência e amor genuíno pelos seus alunos. Senhor, entregamos nossos planos de moradia a Ti. Tu sabes se devemos continuar onde estamos ou se é tempo de mudança. Se devemos comprar ou alugar, se devemos reformar ou mudar completamente. Pai, a moradia é uma das maiores preocupações e investimentos da vida. Pedimos Tua direção clara nesta área. Para aqueles que procuram casa, abre a porta certa no tempo certo. Mostra claramente qual é o lugar que Tu preparaste. Que não seja apenas uma casa bonita, mas um lar onde Tua presença habite, onde a família cresça em amor, onde as pessoas sejam sempre bem-vindas. Senhor, para aqueles com dificuldades financeiras que temem perder sua moradia, intervém sobrenaturalmente. Provê os recursos necessários, toca o coração dos credores, abre caminhos onde parece não haver saída. Pai, abençoa cada cômodo das nossas casas. Que sejam lugares de paz, de alegria, de comunhão. Que a presença do mal nunca encontre espaço ali. Consagra nossas moradias como santuários onde Teu nome é honrado. Pai amado, entregamos nossos planos de relacionamento contigo mesmo, o desejo de crescer espiritualmente, de conhecer-te mais profundamente, de experimentar tua presença de maneira mais íntima. Senhor, sabemos que este é o plano mais importante de todos, porque se acertarmos neste, todos os outros se alinharão naturalmente. Dá-nos fome e sede de justiça. Que possamos desejar Tua presença mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Ajuda-nos a estabelecer uma rotina devocional consistente, não por legalismo, mas por amor genuíno. Que possamos acordar cada manhã ansiosos para passar tempo contigo. Senhor, remove toda distração que nos afasta de Ti. As redes sociais que consomem nosso tempo, os entretenimentos vazios que entorpecem nossa mente, os compromissos desnecessários que lotam nossa agenda. Ensina-nos a guardar o tempo com ciúme, sabendo que é o recurso mais precioso que temos. Pai, desperta em nós o desejo de estudar Tua palavra com profundidade. Senhor Jesus, entregamos nossos planos de evangelização nas Tuas mãos. O desejo de compartilhar o Evangelho, de ser testemunha eficaz, de levar outros ao conhecimento da salvação. Pai,
Sabemos que esta é a grande comissão que nos deste, mas muitas vezes nos sentimos incapazes, despreparados, temerosos. Senhor, unge-nos com ousadia santa, que possamos falar de Ti com naturalidade, com amor, com sabedoria. Mostra-nos quem são as pessoas que colocaste no nosso caminho para ouvirmos falar de Ti. Abre portas de conversa, cria oportunidades, prepara os corações antes mesmo de falarmos. Senhor, livra-nos de métodos manipuladores ou agressivos que afastam as pessoas em vez de atraí-las. Ensina-nos a evangelizar como Tu evangelizaste, com amor genuíno, com compaixão verdadeira, com respeito pela liberdade de cada um. Pai, usa a nossa vida como sermão vivo, que as pessoas vejam Cristo em nós antes mesmo de ouvirmos falar sobre Ele. Que nossa conduta pregue mais alto do que nossas palavras. Pai Celestial, entregamos nossos planos para lidar com o passado. As mágoas que ainda carregamos, os ressentimentos que não conseguimos soltar, as feridas que não cicatrizaram completamente. Senhor, Tu disseste que fazes novas todas as coisas. Pedimos que faças novo o nosso coração nesta manhã, que possamos perdoar como Tu nos perdoaste. Não porque as pessoas merecem, mas porque nós precisamos desta libertação. Senhor, cura as memórias dolorosas, não apagando-as, mas removendo o veneno emocional que ainda carregam. Que possamos lembrar sem sentir dor, que possamos recordar sem reviver o sofrimento. Pai, ajuda-nos a perdoar a nós mesmos pelos erros do passado. Muitas vezes somos mais duros conosco do que Tu és. Se Tu já nos perdoaste, quem somos nós para continuar nos condenando? Liberta-nos da prisão da culpa, da vergonha, do remorso paralisante. Senhor, fecha definitivamente as portas do passado que precisam ficar fechadas. Que não fiquemos olhando para trás quando Tu nos chamas para frente. Senhor, entregamos nossos planos de restauração nas Tuas mãos poderosas. Relacionamentos que estão quebrados e precisam de cura. Famílias que estão divididas e precisam de reconciliação. Amizades que se perderam e precisam ser restauradas. Pai, Tu és especialista em restaurar o que está destruído, em reconstruir o que desmoronou, em ressuscitar o que parecia morto. Senhor, onde há mágoa entre irmãos, derrama amor. Onde há orgulho impedindo a reconciliação, traz humildade. Onde há mal-entendidos criando muros, traz esclarecimento. Toca no coração das pessoas envolvidas, prepara o terreno para conversas difíceis, mas necessárias. Dá coragem para quem precisa pedir perdão. Dá graça para quem precisa perdoar. Senhor, restaura casamentos que estão à beira do colapso. Reacende o amor que esfriou, restaura a confiança que foi quebrada, renova o compromisso que foi esquecido, que os casais possam ver um ao outro com os olhos do amor novamente. Pai, restaura a comunhão nas igrejas onde há divisões. Pai amado, entregamos nossos planos para o uso do tempo. Esta é uma das áreas onde mais falhamos, onde mais desperdiçamos o recurso mais precioso que temos. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Mostra-nos como usar cada hora de maneira produtiva e significativa. Não produtiva no sentido do mundo, mas produtiva no sentido eterno. Senhor, ajuda-nos a distinguir entre o urgente e o importante. Muitas vezes corremos atrás do que grita mais alto, negligenciando o que realmente importa. Dá-nos sabedoria para dizer não às coisas boas quando elas nos impedem de fazer as coisas melhores. Pai, livra-nos da procrastinação que rouba nosso futuro, da preguiça que desperdiça nosso potencial, da distração que fragmenta nossa atenção. Que possamos ser disciplinados sem ser rígidos, organizados sem ser inflexíveis, focados sem ser obsessivos. Senhor, mostra-nos como equilibrar trabalho e descanso, produtividade e lazer, responsabilidade e diversão.
que possamos trabalhar com excelência e descansar sem culpa. Senhor Jesus, entregamos nossos planos para enfrentar os desafios que virão. Sabemos que este dia não será perfeito, que haverá obstáculos, que surgirão imprevistos. Mas também sabemos que Tu prometeste estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Senhor, prepara-nos para as batalhas que enfrentaremos hoje. Fortalece-nos com Tua força, não com a nossa própria, que é tão limitada. Reveste-nos com a armadura completa de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Pai, quando vier a tentação, e sabemos que virá, dá-nos poder para resistir. Mostra-nos sempre a porta de escape que Tu prometes providenciar. Quando vier o desânimo querendo nos paralisar, lembra-nos das Tuas promessas. Quando vier a dúvida tentando nos confundir, firma-nos na rocha da Tua palavra. Senhor, para aqueles que hoje enfrentarão conflitos no trabalho, dá sabedoria e autocontrole, que possam responder com graça, mesmo sob pressão. Para aqueles que terão conversas difíceis, unge suas palavras com amor e verdade. Pai Celestial, entregamos nossos planos para abençoar outras pessoas. O desejo de ser instrumento Teu, de fazer diferença na vida de alguém, de deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. Senhor, mostra-nos hoje quem precisa de uma palavra de encorajamento, quem precisa de ajuda prática. Quem precisa simplesmente de alguém que ouça sem julgar. Usa-nos como resposta às orações de outras pessoas, que possamos estar no lugar certo, na hora certa, com a atitude certa. Pai, dá-nos olhos para ver as necessidades ao nosso redor. Muitas vezes estamos tão focados nos nossos próprios problemas que nos tornamos cegos ao sofrimento alheio. Abre nossos olhos e nossos corações. Senhor, dá-nos mãos generosas para dar, não apenas do que nos sobra, mas do que realmente temos. Que possamos compartilhar não apenas recursos materiais, mas tempo, atenção, presença. Ensina-nos que abençoar não é apenas dar dinheiro, mas dar de nós mesmos. Pai, usa cada um de nós como canal de Tuas bênçãos hoje. Senhor, entregamos nossos planos de crescimento pessoal nas Tuas mãos. O desejo de ser melhor hoje do que fomos ontem, de desenvolver nosso potencial, de alcançar a plenitude para a qual Tu nos criaste. Pai, mostra-nos as áreas onde precisamos crescer, os defeitos de caráter que precisam ser trabalhados, os talentos que precisam ser desenvolvidos, as habilidades que precisam ser aprimoradas. Senhor, dá-nos humildade para reconhecer nossas fraquezas sem cair em autodepreciação. Dá-nos confiança para celebrar nossos pontos fortes sem cair em arrogância. Que possamos ter uma visão realista e equilibrada de quem somos. Pai, livra-nos da comparação que rouba nossa alegria e distorce nossa identidade. Não fomos criados para ser cópia de ninguém, mas versão original de nós mesmos. Ajuda-nos a correr nossa própria corrida, não a de outra pessoa. Senhor, dá-nos perseverança no processo de crescimento. Sabemos que transformação real leva tempo, que santificação é jornada, não destino instantâneo. Pai amado, entregamos nossos planos secretos a Ti, aqueles sonhos que guardamos no fundo do coração, mas que temos medo de verbalizar. Os desejos que parecem grandes demais, impossíveis demais, ousados demais. Senhor, Tu conheces cada um deles porque Tu mesmo os colocaste ali. Se esses sonhos vêm de Ti, dá-nos coragem para persegui-los. Se não vêm de Ti, substitui-os por Teus sonhos para nós. Pai, sabemos que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que nossa fé não limite Teu poder. Que nossa pequenez não diminua Tua grandeza. Senhor, se há planos que abandonamos porque pareciam impossíveis, reacende a esperança. Se há sonhos que morreram por causa do desânimo, ressuscita-os. Se há visões que embaçaram com o tempo, clarifica-as novamente.
Pai, prometeste em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que teus planos para nós são de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Nós cremos nesta promessa. Confiamos que teus planos são melhores que os nossos. Entregamos tudo a ti nesta manhã. Senhor, pedimos tua direção específica para as decisões que precisamos tomar hoje. Há escolhas pequenas e grandes que enfrentaremos nas próximas horas. Desde o que comer até com quem falar, desde que roupa vestir até que atitude tomar diante de uma situação inesperada. Pai, queremos que cada decisão, por menor que seja, esteja alinhada com tua vontade, que possamos consultar-te em tudo, não apenas nas grandes encruzilhadas da vida. Senhor, para aqueles que hoje precisam tomar decisões importantes sobre mudança de emprego, dá clareza absoluta. Mostra os prós e contras com honestidade. Revela as consequências a longo prazo que não conseguem ver agora. Protege-os de escolhas que parecem boas no momento, mas que trarão arrependimento depois. Pai, para aqueles que precisam decidir sobre relacionamentos, se devem continuar ou encerrar, dá discernimento profundo. Que possam ouvir tua voz acima da voz das emoções, dos sentimentos confusos, das pressões externas. Mostra claramente quando um relacionamento é teu presente e quando é uma distração do inimigo. Pai Celestial, pedimos sabedoria para lidar com as finanças de maneira que te agrade. Há tantas decisões financeiras que tomamos diariamente. Se devemos comprar ou esperar, se devemos investir ou guardar, se devemos emprestar ou recusar. Senhor, que cada decisão financeira seja tomada com oração, com prudência, com generosidade quando apropriado. Pai, para aqueles que hoje enfrentam aperto financeiro, que precisam decidir qual conta pagar primeiro, dá sabedoria sobrenatural. Mostra estratégias que não conseguem ver sozinhos. Abre portas de provisão inesperada. Toca o coração de credores para que sejam compreensivos. Senhor, para aqueles que têm recursos e precisam decidir como investir, guia cada escolha. Protege-os de investimentos fraudulentos, de promessas enganosas, de esquemas que parecem legítimos, mas não são. Que possam multiplicar os recursos que tu lhes confiaste, não para acumular egoisticamente, mas para ter mais capacidade de abençoar. Pai, ensina-nos o equilíbrio entre poupar para o futuro e viver o presente, entre ser prudente e ser avarento. Senhor Jesus, pedimos tua direção para as conversas que teremos hoje. As palavras que sairão da nossa boca têm poder para construir ou destruir, para curar ou ferir, para abençoar ou amaldiçoar. Pai, coloca guarda na nossa boca. Que possamos falar apenas o que edifica, o que traz graça aos que ouvem. Senhor, para aqueles que hoje terão reuniões importantes, entrevistas de emprego, apresentações decisivas, unge suas palavras. Que possam comunicar com clareza, com confiança, com sabedoria. Que as palavras certas venham no momento certo. Que possam ouvir tanto quanto falam, aprender tanto quanto ensinam. Pai, para aqueles que precisam ter conversas difíceis, confrontar alguém em amor, estabelecer limites saudáveis, dar coragem e tato. Que possam falar a verdade em amor, ser firmes sem ser agressivos, ser claros sem ser cruéis. Senhor, protege-nos de fofocas, de conversas vãs, de palavras precipitadas que não podem ser retiradas. Que nossa comunicação seja sempre tempera da com sal, cheia de graça e verdade. Pai amado, pedimos tua sabedoria para educar nossos filhos. Esta é uma das responsabilidades mais importantes e desafiadoras que existe. Senhor, cada filho é único, cada fase traz desafios diferentes, cada situação requer abordagem específica. Dá-nos sabedoria personalizada para cada criança que tu nos confiaste. Pai, mostra-nos quando ser firmes e quando ser flexíveis,
quando disciplinar e quando ter misericórdia, quando falar e quando apenas ouvir, quando intervir e quando deixar que aprendam com as próprias consequências. Senhor, ajuda-nos a não educar por impulso, por raiva, por frustração, que possamos ser guiados por princípios bíblicos, não por emoções do momento. Pai, para os pais que hoje enfrentam rebeldia dos filhos, da paciência sobrenatural, lembra-os de que a transformação é obra tua, não deles. Que possam plantar sementes de verdade, mesmo quando parece que nada está funcionando. Senhor, para os pais de filhos pequenos que se sentem exaustos, renova suas forças. Lembra-os de que esta fase passa, que vale a pena cada sacrifício. Senhor, pedimos direção para nossos relacionamentos de amizade. As amizades são presentes teus, mas também requerem sabedoria para cultivar. Pai, mostra-nos em quem podemos confiar plenamente e com quem devemos ter cautela. Não para sermos desconfiados, mas para sermos sábios. Senhor, ajuda-nos a ser amigos fiéis como tu és fiel. Que possamos estar presentes nos momentos difíceis, não apenas nos momentos de alegria. Que possamos falar a verdade em amor, mesmo quando dói, não apenas o que a pessoa quer ouvir. Pai, mostra-nos também quando é tempo de encerrar amizades que se tornaram tóxicas, relacionamentos que nos afastam de ti em vez de nos aproximar. Dá-nos coragem para estabelecer limites saudáveis, mesmo que isso signifique decepcionar alguém. Senhor, traz para a nossa vida as amizades que tu preparaste. Pessoas que nos desafiam a crescer, que nos apontam para ti, que celebram nossas vitórias e nos sustentam nas derrotas. Que possamos ser esse tipo de amigo também. Pai, cura as amizades que foram feridas por mal-entendidos. Pai Celestial, pedimos sabedoria para lidar com conflitos que surgirem hoje. Sabemos que onde há pessoas, haverá desacordos, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. Podemos ter opiniões diferentes sem romper relacionamentos. Senhor, quando vier o conflito, ajuda-nos a ouvir primeiro antes de falar, a buscar entender antes de ser entendidos, a procurar pontos de concordância antes de enfatizar as diferenças. Pai, livra-nos da necessidade de sempre ter razão, de sempre ganhar a discussão, de sempre ter a última palavra. Que possamos valorizar mais o relacionamento do que nosso orgulho. Senhor, dá-nos autocontrole para não reagir impulsivamente quando formos provocados. Que possamos responder com mansidão mesmo quando tratados com aspereza. Pai, para aqueles que hoje enfrentarão conflitos no trabalho, com chefes difíceis ou colegas complicados, dá sabedoria diplomática. Que possam defender seus pontos de vista com respeito, estabelecer limites sem criar inimizades. Senhor, mostra-nos quando devemos lutar por um princípio e quando devemos ceder por amor à paz. Senhor Jesus, pedimos tua direção para o uso da tecnologia em nossas vidas. Vivemos numa era onde a tecnologia pode ser bênção ou maldição, dependendo de como a usamos. Pai, dá-nos sabedoria para usar as ferramentas digitais de maneira que te glorifique. Senhor, ajuda-nos a ter disciplina com as redes sociais, que não se tornem ídolos que roubam nosso tempo, nossa atenção, nossa paz. Mostra-nos quando precisamos fazer jejum digital, quando precisamos desconectar para nos reconectar contigo. Pai, protege-nos dos perigos da internet, das armadilhas da pornografia, das comparações tóxicas, das notícias falsas, dos relacionamentos virtuais que destroem relacionamentos reais. Senhor, para aqueles que trabalham com tecnologia, que desenvolvem aplicativos, que criam conteúdo digital, dá-lhes sabedoria para usar suas habilidades para o bem, que possam ser luz no mundo digital, que possam influenciar positivamente através das plataformas que dominam. Pai,
ensina-nos a ser sábios no que compartilhamos online, conscientes de que tudo deixa rastro digital. Pai amado, pedimos sabedoria para cuidar da nossa saúde emocional. Vivemos numa sociedade que valoriza a saúde física, mas negligencia a saúde da alma. Senhor, ajuda-nos a reconhecer quando precisamos de ajuda profissional, quando a tristeza se torna depressão, quando a preocupação se torna ansiedade clínica, quando os traumas do passado precisam de terapia, não apenas de oração. Pai, remove o estigma que ainda existe na comunidade cristã sobre buscar ajuda psicológica. Tu criaste profissionais de saúde mental como instrumentos de cura também. Senhor, para aqueles que hoje lutam contra pensamentos suicidas, intervém sobrenaturalmente. Mostra-lhes que a vida vale a pena, que a dor é temporária, que há esperança além do sofrimento presente. Coloca pessoas certas no caminho deles hoje. Pai, para aqueles que sofrem de ansiedade paralisante, derrama a tua paz, que excede todo o entendimento. Lembra-os de que tu tens o controle, de que não precisam carregar o peso do mundo sozinhos. Senhor, cura as feridas emocionais que medicamentos não alcançam. Pai celestial, pedimos sabedoria para lidar com críticas que receberemos. Nem toda crítica é destrutiva, algumas são construtivas e precisamos aprender com elas. Senhor, dá-nos humildade para ouvir críticas legítimas sem ficar na defensiva, para reconhecer quando estamos errados e precisamos mudar. Pai, ajuda-nos a filtrar as críticas, a extrair o que é verdadeiro mesmo quando vem embrulhado em palavras duras, a descartar o que é falso mesmo quando vem disfarçado de preocupação. Senhor, protege-nos de críticos crônicos que nunca estão satisfeitos, que sempre encontram defeitos, que destroem, mas nunca constroem. Que possamos ter sabedoria para não levar a sério opiniões de pessoas que não conhecem nossa jornada. Pai, quando formos nós a criticar alguém, que façamos com amor genuíno e intenção de ajudar, nunca de destruir. Que possamos falar em particular, não expor publicamente. Que possamos oferecer soluções, não apenas apontar problemas. Senhor, livra-nos do espírito crítico que envenena relacionamentos e destrói comunidades. Ensina-nos a encorajar mais e criticar menos. Senhor Jesus, pedimos tua direção para momentos de espera que enfrentamos. Há pedidos que fizemos há tanto tempo e ainda não foram respondidos. Há promessas que parecem demorar a se cumprir. Há sonhos que estão em gestação há anos. Pai, dá-nos paciência para esperar em Ti. Não paciência passiva que cruza os braços, mas paciência ativa que continua trabalhando enquanto espera. Senhor, ajuda-nos a confiar no Teu tempo que é sempre perfeito, mesmo quando não é rápido. Lembra-nos de que atraso não é negação, que silêncio não é rejeição. Pai, para aqueles que esperam por cura, renova a esperança a cada dia. Para aqueles que esperam por emprego, sustenta-os na espera. Para aqueles que esperam por casamento, guarda seus corações na espera. Para aqueles que esperam por filhos, conforta-os na espera. Senhor, mostra-nos o que devemos fazer enquanto esperamos. Que não desperdicemos o tempo da espera, mas o usemos para nos preparar para o que virá. Pai, ensina-nos que a espera não é vazia quando estamos contigo, que há propósito em cada estação, inclusive nas estações de aparente inatividade. Pai amado, pedimos sabedoria para equilibrar vida pessoal e profissional. Vivemos numa cultura que glorifica o excesso de trabalho, que confunde produtividade com valor pessoal. Senhor, ajuda-nos a trabalhar com excelência sem nos tornarmos workaholics, a ser dedicados sem ser obcecados, a ter ambição saudável sem sacrificar o que realmente importa. Pai, mostra-nos quando estamos negligenciando a família por causa do trabalho, quando estamos ausentes, mesmo estando presentes fisicamente.
quando precisamos desligar o celular corporativo e estar plenamente com quem amamos. Senhor, para aqueles que trabalham demais por necessidade financeira, não por escolha, provê alternativas. Abre portas de trabalhos melhores remunerados. Multiplica o que ganham. Ajuda-os a sair desta roda de escravidão. Pai, para aqueles que trabalham em casa e lutam para estabelecer limites, dá-lhes sabedoria prática, que possam criar rotinas saudáveis, espaços definidos, horários respeitados. Senhor, lembra-nos de que fomos criados para trabalhar 6 dias e descansar 1, que o descanso não é luxo, mas mandamento. Que não somos máquinas, mas seres humanos que precisam de pausas. Senhor, pedimos direção para lidar com mudanças que enfrentamos ou enfrentaremos. Mudança é a única constante na vida, mas isso não a torna mais fácil. Pai, há pessoas aqui que hoje enfrentam mudanças drásticas, mudança de cidade, de emprego, de estado civil, de condição de saúde. Senhor, seja Tu o âncora em meio à tempestade da mudança, o ponto fixo quando tudo ao redor está em movimento. Pai, para aqueles que resistem a mudanças necessárias por medo do desconhecido, dá coragem. Mostra-lhes que às vezes é mais perigoso ficar onde estamos do que dar o passo de fé, que Tu vais adiante, preparando o caminho. Senhor, para aqueles que abraçam mudanças de forma impulsiva, sem te consultar, dá prudência. Que possam discernir entre mudança guiada por Ti e mudança motivada por inquietação da alma. Pai, ajuda-nos a soltar o que precisa ficar no passado para que possamos abraçar o futuro que preparaste. Que não fiquemos presos a versões antigas de nós mesmos quando Tu queres nos transformar. Senhor, em meio a toda mudança externa, que possamos encontrar estabilidade na Tua presença imutável. Pai Celestial, pedimos sabedoria para administrar nossos talentos e dons. Tu nos criaste com habilidades únicas, com potenciais específicos, com propósitos individuais. Senhor, ajuda-nos a descobrir nossos talentos se ainda não os conhecemos, a desenvolver nossos dons se já os identificamos, a usar nossas habilidades para a Tua glória e bem de outros. Pai, livra-nos da falsa humildade que enterra talentos por medo de parecer orgulhoso. Tu não nos deste dons para escondermos, mas para multiplicarmos. Senhor, livra-nos também da arrogância que se vangloria dos talentos como se fossem conquista própria. Tudo o que temos e somos vem de Ti. Pai, para aqueles que têm talentos artísticos, mostra como usá-los para adorar-Te e abençoar pessoas. Para aqueles com talentos intelectuais, que possam pensar Teus pensamentos depois de Ti. Para aqueles com talentos práticos, que possam servir com excelência. Senhor, ajuda-nos a não comparar nossos talentos com os de outros, a não invejar o que Tu deste a outra pessoa, a não desprezar nossos próprios dons por parecerem menos importantes. Cada dom é necessário no corpo de Cristo. Senhor Jesus, pedimos Tua direção para enfrentar tentações que virão hoje. Sabemos que a tentação em si não é pecado, até Tu foste tentado. Mas ceder à tentação nos afasta de Ti e nos prejudica. Pai, conheces cada área de fraqueza que temos, cada ponto vulnerável onde o inimigo nos ataca repetidamente. Senhor, fortalece-nos exatamente nessas áreas hoje. Quando vier a tentação de mentir para nos beneficiar, lembra-nos que a verdade sempre prevalece. Quando vier a tentação de reagir com raiva, dá-nos autocontrole sobrenatural. Quando vier a tentação de cobiçar o que outros têm, enche-nos de gratidão pelo que já temos. Pai, para aqueles que lutam com vícios, com compulsões, com hábitos destrutivos, intervém com poder libertador. Quebra as cadeias que os prendem. Mostra a raiz emocional ou espiritual que alimenta o vício. Traz cura profunda, não apenas mudança de comportamento superficial.
Senhor, coloca pessoas de prestação de contas em nossas vidas. Amigos que nos desafiam, que nos questionam, que nos ajudam a permanecer no caminho certo. Que possamos ser vulneráveis, sem vergonha. Pai amado, pedimos sabedoria para lidar com o sucesso quando ele vier. O sucesso pode ser tão perigoso quanto o fracasso se não estivermos preparados. Senhor, quando alcançarmos metas, quando recebermos promoções, quando formos reconhecidos, guarda nosso coração da soberba. Lembra-nos de que toda boa dádiva vem de ti. Que o sucesso é plataforma para servir mais, não para nos exaltarmos. Pai, ajuda-nos a permanecer humildes no topo como éramos no vale, a tratar as pessoas da mesma forma, independente da posição que ocupamos. A não esquecer de onde viemos e quem nos trouxe até aqui. Senhor, para aqueles que hoje experimentam sucesso em suas áreas, que possam usá-lo para abrir portas para outros, para ser mentores, para compartilhar conhecimento, para puxar outros para cima. Pai, protege-nos do sucesso que infla o ego, mas esvazia a alma. Do sucesso que traz reconhecimento público, mas destrói a família. Do sucesso que enche a conta bancária, mas empobrece o espírito. Senhor, dá-nos sucesso com integridade, prosperidade com generosidade, reconhecimento com humildade, que possamos prosperar em todas as coisas, assim como prospera nossa alma. Senhor, pedimos direção para momentos de solidão que experimentamos. Há solidão física, quando estamos sozinhos, mas há também solidão emocional, mesmo no meio da multidão. Pai, para aqueles que hoje se sentem profundamente sozinhos, revela a tua presença de maneira tangível, que possam sentir que nunca estão verdadeiramente sozinhos, porque tu estás sempre ali. Senhor, mostra-nos a diferença entre solidão prejudicial e solitude necessária. Há momentos em que precisamos estar sozinhos contigo, longe do ruído do mundo, para ouvir tua voz. Pai, para os idosos que vivem sozinhos e se sentem esquecidos, toca o coração de familiares e vizinhos para visitá-los. Para os jovens que se sentem deslocados e incompreendidos, traz amizades verdadeiras. Para os que perderam o cônjuge e enfrentam a casa vazia, enche o vazio com tua presença consoladora. Senhor, usa a tecnologia para conectar pessoas que se sentem isoladas. Inspira alguém a fazer aquela ligação, a enviar aquela mensagem, a fazer aquela visita que pode mudar o dia de alguém. Pai, ajuda-nos a ser sensíveis aos solitários ao nosso redor. Pai Celestial, pedimos sabedoria para momentos de celebração. Assim como há tempo para chorar, há tempo para rir. Assim como há tempo para lamentar, há tempo para dançar. Senhor, ajuda-nos a celebrar as vitórias, pequenas e grandes, sem culpa. A reconhecer tua bondade nas bênçãos que recebermos hoje. Pai, para aqueles que hoje terão motivos para comemorar, que possam fazê-lo com gratidão a ti. Que as celebrações sejam momentos de reconhecimento da tua fidelidade, não apenas de autogratificação. Senhor, ajuda-nos a celebrar as vitórias de outros com sinceridade, sem inveja. A nos alegrar quando um irmão prospera, quando um amigo alcança um sonho, quando um colega recebe reconhecimento. Pai, ensina-nos a transformar dias comuns em celebrações, ao percebermos tuas pequenas bênçãos. O café da manhã, o abraço de um filho, o sorriso de um estranho, o pôr do sol. Tudo é motivo para gratidão quando temos olhos para ver. Senhor, que nossa vida seja uma celebração contínua da tua bondade, não apenas nos grandes momentos, mas em cada respiração que nos dás. Senhor Jesus, pedimos tua direção final para este dia que começa. Que possamos caminhar passo a passo contigo, momento a momento, conscientes da tua presença. Pai, quando o dia trouxer surpresas, e sabemos que trará, que não sejamos pegos desprevenidos, porque confiamos em ti.
quando o inesperado acontecer, que possamos responder com fé em vez de pânico. Quando as coisas não saírem como planejamos, que possamos confiar que teus planos são melhores. Senhor, abençoa cada projeto que iniciarmos hoje, cada conversa que tivermos, cada decisão que tomarmos, cada passo que dermos, que tudo seja feito para a tua glória, sob tua direção, com tua aprovação. Pai, quando o dia terminar e deitarmos para dormir, que possamos olhar para trás e ver tuas digitais em cada momento. Que possamos descansar em paz, sabendo que fizemos o melhor sob tua orientação. Senhor, entregamos este dia completamente nas tuas mãos. Faz dele uma obra-prima. Usa-nos como instrumentos teus. Glorifica teu nome através de nossas vidas, que ao final possamos dizer: foi um dia bem vivido, porque foi vivido contigo e para ti. Pai amado, continuamos esta oração pedindo tua bênção sobre nossos lares neste dia. Que cada casa seja um santuário onde tua presença habita, onde a paz reina, onde o amor é a linguagem predominante. Senhor, abençoa cada membro da nossa família com saúde, proteção e alegria. Que possamos ser família que ora junta, que come junta, que enfrenta desafios junta. Pai, para os lares onde há conflitos não resolvidos, onde há mágoas antigas, onde há silêncios que gritam mais alto que palavras, traz cura hoje. Que antes do pôr do sol haja reconciliação, que haja abraços que pedem perdão, que haja palavras que restauram. Senhor, para os lares onde falta provisão material, onde há contas atrasadas, onde há geladeira vazia, provê sobrenaturalmente. Multiplica o pouco, abre portas inesperadas, toca corações generosos. Pai, abençoa os lares onde há doença. Toca com teu poder curador cada pessoa enferma. Conforta os cuidadores que se desgastam física e emocionalmente. Renova as forças de todos. Senhor, protege nossos lares de toda invasão do inimigo. Cerca nossas casas com anjos guardiões. Senhor, pedimos tua bênção sobre nosso trabalho hoje. Para aqueles que sairão de casa para trabalhar, vai adiante preparando o caminho. Protege no trânsito, guarda de acidentes, livra de atrasos que causem problemas. Pai, para aqueles que trabalham em ambientes difíceis, com chefes exigentes, com colegas complicados, dá-lhes graça especial. Que possam ser luz mesmo na escuridão, que possam manter a integridade mesmo sob pressão. Senhor, para aqueles que trabalham em casa, ajuda-os a ter disciplina e foco, que possam ser produtivos sem se sobrecarregar. Pai, para os desempregados que hoje buscarão trabalho, abre portas que nenhum homem pode fechar, que encontrem não apenas um emprego, mas o emprego certo. Aquele que está alinhado com seus dons, que paga justamente, que permite crescimento. Senhor, para os empresários e empreendedores, dá sabedoria para decisões de negócio. Protege de prejuízos, multiplica os lucros honestos, abençoa cada transação. Pai, que possamos trabalhar como se trabalhássemos para Ti, porque de fato trabalhamos. Que façamos tudo com excelência, não para impressionar pessoas, mas para honrar-Te. Pai Celestial, pedimos Tua bênção sobre nossa saúde mental neste dia. Vivemos tempos de ansiedade coletiva, de estresse generalizado, de pressões constantes. Senhor, guarda nossa mente de pensamentos obsessivos, de preocupações paralisantes, de medos irracionais. Enche nossa mente com Tua paz, que excede todo entendimento. Pai, para aqueles que acordaram já ansiosos, com o coração acelerado, com a mente cheia de "e se", acalma a tempestade interior. Lembra-os de que Tu tens o controle, de que não precisam carregar o peso do mundo. Senhor, para aqueles que lutam contra a depressão, que sentem um peso inexplicável na alma, que mal conseguem levantar da cama, derrama esperança. Mostra-lhes que há luz no fim do túnel, que este sentimento não durará para sempre.
Pai, para aqueles com transtornos mentais diagnosticados, que os tratamentos sejam eficazes, que encontrem os profissionais certos, os medicamentos adequados, o apoio necessário. Senhor, remove o estigma da doença mental na igreja, que possamos ser comunidade de acolhimento, não de julgamento. Senhor Jesus, pedimos tua bênção sobre as crianças neste dia, as crianças da nossa família, da nossa igreja, da nossa comunidade, do nosso país, do mundo. Pai, protege-as de todo o mal, de abuso, de negligência, de violência, de exploração. Coloca anjos guardiões ao redor de cada criança. Senhor, para as crianças que hoje irão à escola, que possam aprender com alegria. Que encontrem professores dedicados, amigos verdadeiros, ambiente seguro. Protege-as de bullying, de influências negativas, de perigos dentro e fora da escola. Pai, para as crianças que vivem em lares disfuncionais, onde há violência, onde há negligência, intervém. Toca o coração de adultos para denunciar, de autoridades para agir, de famílias para acolher. Senhor, para as crianças órfãs, as abandonadas, as esquecidas, mostra que Tu és Pai dos órfãos. Levanta pessoas para adotá-las, para acolhê-las, para amá-las. Pai, abençoa as crianças doentes. Toca com Teu poder curador cada criança em hospitais, em tratamentos, lutando pela vida. Consola os pais que sofrem vendo seus filhos sofrer. Pai amado, pedimos Tua bênção sobre os jovens neste dia. Esta geração que enfrenta desafios únicos, que cresce em mundo digital, que lida com pressões que gerações anteriores não conheceram. Senhor, guarda os jovens de más influências, das drogas que destroem, dos relacionamentos tóxicos que marcam, das ideologias que confundem. Pai, para os jovens que hoje enfrentam pressão de grupo, que são tentados a fazer o errado para serem aceitos, dá-lhes coragem para ser diferentes, para nadar contra a corrente, para escolher o certo mesmo sendo impopular. Senhor, para os jovens que buscam identidade, que questionam quem são, que lutam com autoestima, revela a identidade verdadeira. Que encontrem valor não em curtidas de redes sociais, mas em serem filhos Teus. Pai, para os jovens que planejam o futuro, que escolhem carreiras, que tomam decisões importantes, dá sabedoria além da idade. Mostra claramente o caminho que devem seguir. Senhor, levanta esta geração como geração de adoradores, de intercessores, de revolucionários do reino, que possam transformar o mundo onde vivem. Senhor, pedimos Tua bênção sobre os adultos neste dia, aqueles que carregam o peso das responsabilidades, que tomam decisões que afetam muitos, que equilibram múltiplos papéis. Pai, dá-nos sabedoria para cada fase da vida adulta. Para os adultos jovens que estão construindo carreira, formando família, estabelecendo bases, dá direção clara. Que possam fazer escolhas sábias que determinarão o futuro. Senhor, para os adultos de meia idade que sentem o peso dos anos, que questionam se ainda há tempo de realizar sonhos, renova a visão. Mostra que ainda há muito pela frente, que os melhores anos podem estar por vir. Pai, para os adultos que cuidam de pais idosos enquanto criam filhos, que estão prensados entre gerações, dá forças sobrenaturais. Multiplica o tempo, a paciência, a energia. Senhor, para os adultos solteiros que enfrentam pressão social, que lidam com solidão, que questionam seu valor, afirma que são completos em Ti, que não precisam de outra metade porque Tu os completas. Pai, abençoa cada adulto com propósito renovado, com paixão reacendida, com esperança restaurada. Pai Celestial, pedimos Tua bênção sobre os idosos neste dia. Aqueles que já caminharam longa jornada, que têm histórias para contar, que carregam sabedoria acumulada. Senhor, honra os cabelos brancos com respeito, com dignidade, com cuidado.
Pai, para os idosos que vivem sozinhos, que se sentem esquecidos, que passam dias sem conversar com ninguém, envia companhia. Toca o coração de familiares para visitá-los, de vizinhos para verificá-los, de voluntários para servi-los. Senhor, para os idosos em asilos, que se sentem abandonados, que choram lágrimas silenciosas, consola profundamente. Mostra que tu nunca os abandonaste, que ainda tem valor, que ainda tem propósito. Pai, para os idosos doentes, com dores crônicas, com mobilidade reduzida, com memória falhando, alivia o sofrimento. Toca com teu poder curador. Dá-lhes qualidade de vida nos anos que restam. Senhor, usa os idosos como mentores, como intercessores, como bibliotecas vivas. Que possam passar a tocha da fé para as próximas gerações. Pai, prepara os idosos para a transição final com paz, sem medo. Senhor Jesus, pedimos tua bênção sobre os doentes neste dia. Cada pessoa que hoje acorda com dor, que enfrenta tratamento, que luta pela vida. Pai, tu és o Deus que sara, toca com teu poder curador cada corpo enfermo. Desde a dor de cabeça mais simples até o câncer mais agressivo, tudo está sob teu domínio. Senhor, para aqueles em hospitais, em UTIs, em cirurgias, manifesta a tua presença de maneira tangível, que sintam paz sobrenatural, mesmo em meio ao sofrimento. Guia as mãos dos médicos, ilumine a mente dos enfermeiros, direcione os tratamentos. Pai, para aqueles com doenças crônicas, que convivem diariamente com limitações, com dor constante, com tratamentos intermináveis, dá-lhes graça suficiente, que possam encontrar alegria mesmo na dor, propósito mesmo na limitação. Senhor, para os cuidadores que se desgastam cuidando, que esquecem de si mesmos, que se esgotam física e emocionalmente, renova as forças. Cuida de quem cuida. Pai, para aqueles que receberam diagnósticos difíceis, que enfrentam prognósticos sombrios, derrama esperança. Lembra-os de que estatísticas não te limitam, que relatórios médicos não são palavra final. Pai amado, pedimos tua bênção sobre os enlutados neste dia. Aqueles que perderam alguém amado, que lidam com o vazio da ausência, que enfrentam o luto. Senhor, tu és perto dos que têm o coração quebrantado. Aproxima-te, especialmente hoje, de cada pessoa enlutada. Consola com consolação que só tu podes dar. Pai, para aqueles em luto recente, ainda em choque, ainda processando a perda, sustenta-os. Que não se sintam sozinhos na dor. Envia pessoas para abraçar, para ouvir, para simplesmente estar presente. Senhor, para aqueles em luto antigo, que carregam saudades há anos, que sentem que ninguém mais lembra, lembra-os de que tu não esqueceste. Que os mortos vivem na tua presença, que haverá reencontro. Pai, para os pais que perderam filhos, a dor mais insuportável envolve-os em teus braços. Não há palavras que confortem completamente, mas tua presença pode sustentar. Senhor, para os filhos que perderam pais, para os cônjuges que ficaram viúvos, para os irmãos que perderam irmãos, derrama consolo específico para cada tipo de perda. Pai, transforma o luto em louvor, a dor em propósito, as lágrimas em sementes de esperança. Senhor, pedimos tua bênção sobre os missionários neste dia. Aqueles que deixaram conforto, família, segurança para levar o Evangelho aos confins da terra. Pai, protege cada missionário no campo, dos perigos físicos, das doenças tropicais, das perseguições, das armadilhas do inimigo. Senhor, provê para os missionários suas necessidades financeiras, materiais, emocionais, espirituais. Toca o coração de igrejas e doadores para sustentá-los fielmente. Pai, para os missionários que se sentem solitários, que batalham com saudades de casa, que questionam se vale a pena, renova a visão. Lembra-os do porquê partiram,
mostra o fruto que estão gerando. Senhor, para os missionários em campos difíceis, onde há pouca resposta, onde a colheita parece distante, dá perseverança, que continuem plantando mesmo quando não veem brotar. Pai, para as famílias de missionários, especialmente as crianças que crescem entre culturas, guarda seus corações, que não se percam entre mundos, mas sejam pontes entre culturas. Senhor, levanta mais missionários, chama, prepara, envia trabalhadores para a seara, que a terra seja cheia do conhecimento de Deus. Pai Celestial, pedimos Tua bênção sobre os pastores e líderes espirituais neste dia. Aqueles que cuidam do rebanho, que ensinam a palavra, que guiam as ovelhas. Senhor, fortalece cada pastor, física, emocional e espiritamente. Protege-os do esgotamento ministerial, das expectativas irreais, das críticas injustas. Pai, dá aos pastores sabedoria para pastorear, para saber quando confrontar e quando consolar, quando ensinar e quando apenas ouvir. Que possam ser pastores segundo o teu coração. Senhor, protege as famílias dos pastores, dos ataques do inimigo, das pressões da igreja, do peso do ministério. Que os filhos de pastores cresçam amando a Ti, não ressentidos com a igreja. Pai, para os pastores que enfrentam crises na igreja, divisões, conflitos, acusações, dá sabedoria salomônica, que possam liderar com amor e firmeza. Senhor, para os pastores em igrejas pequenas que trabalham secularmente, que são pouco reconhecidos, encoraja. Mostra que tamanho não determina valor. Pai, levanta líderes íntegros, que amem mais o rebanho do que as ovelhas, mais o reino do que seus reinos pessoais, que sirvam com humildade. Pai amado, pedimos Tua bênção sobre os perdidos neste dia. Os bilhões que ainda não Te conhecem, que caminham em trevas, que buscam sentido nos lugares errados. Senhor, atrai cada pessoa a Ti. Que Teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Que possam reconhecer o vazio que só Tu podes preencher. Pai, para aqueles que hoje ouvirão o Evangelho pela primeira vez, prepara seus corações. Que as escamas caiam dos olhos, que os ouvidos se abram, que o coração se amoleça. Senhor, para aqueles que já ouviram muitas vezes, mas sempre rejeitam, não desistas. Continua chamando, continua batendo a porta do coração. Pai, para aqueles que se afastaram da fé, que conheceram a verdade, mas se desviaram, traz de volta. Que possam experimentar o amor do Pai que corre ao encontro do Filho pródigo. Senhor, usa-nos como instrumentos de evangelização. Que nossa vida pregue, que nossas palavras apontem para Ti, que nosso amor atraia. Pai, que hoje seja dia de salvação para muitos, que céu se encha de festa por pecadores que se arrependem. Senhor, pedimos Tua bênção sobre as nações neste dia, cada país, cada governo, cada líder político. Pai, Tu estabeleces reis e os removes, Tu ergues nações e as abates, governa sobre os governos, reina sobre os reinos. Senhor, para os líderes mundiais que tomam decisões que afetam milhões, dá sabedoria, que possam governar com justiça, com compaixão, com integridade. Protege-os de corrupção, de manipulação, de orgulho. Pai, para os países em guerra, traz paz. Para as nações divididas, traz unidade. Para os povos oprimidos, traz libertação. Senhor, levanta líderes cristãos em posições de autoridade. Pessoas que Te temem, que conhecem Tua palavra, que buscam Tua direção. Pai, para o nosso país especificamente, derrama a bênção. Cura a terra, restaura a economia, protege as fronteiras. Senhor, abençoa as forças armadas que protegem a nação. Guarda cada soldado, cada policial, cada bombeiro, protege-os no cumprimento do dever. Pai, para os políticos corruptos, converte ou remove. Para os sistemas injustos, reforma ou derruba. Que Teu reino venha,
que tua vontade seja feita na terra como no céu. Pai Celestial, pedimos tua bênção sobre a criação neste dia, o planeta que tu criaste e nos confiaste para cuidar. Senhor, perdoa-nos por tanto descuido, tanta destruição, tanta exploração irresponsável. Ajuda-nos a ser melhores mordomos da criação. Pai, para as áreas devastadas por desastres naturais, por incêndios, por inundações, por terremotos, traz restauração. Consola os que perderam tudo, provê recursos para a reconstrução. Senhor, para os animais em extinção, para os ecossistemas ameaçados, para as florestas devastadas, intervém. Levanta pessoas comprometidas com conservação, com sustentabilidade, com responsabilidade ambiental. Pai, ensina-nos a viver de forma mais simples, a consumir menos, a desperdiçar menos, que possamos deixar um planeta melhor para as próximas gerações. Senhor, abençoa os agricultores que produzem alimento. Dá-lhes colheitas abundantes, protege das pragas, provê chuva no tempo certo. Pai, que possamos ver tua glória na criação, no nascer do sol, no canto dos pássaros, na complexidade de uma flor. Que a criação nos leve a adorar o Criador. Senhor Jesus, pedimos tua bênção sobre nossa vida financeira neste dia de maneira ainda mais específica. Pai, tu conheces cada necessidade material que temos, cada conta vencida, cada dívida contraída, cada compromisso financeiro. Senhor, provê sobrenaturalmente, abre janelas do céu, derrama bênçãos que não podemos conter. Pai, para aqueles endividados que não veem saída, que estão com o nome sujo, que recebem ligações de cobrança, intervém. Mostra estratégias de negociação, abre portas de renda extra, toca o coração de credores. Senhor, para aqueles que têm recursos, mas não sabem administrar, que gastam impulsivamente, que vivem no vermelho mesmo ganhando bem, ensina mordomia. Dá disciplina financeira, sabedoria para orçamento, autocontrole para não ceder a impulsos. Pai, para aqueles que desejam prosperar para abençoar, não para acumular, multiplica os recursos. Que possam ser canais de bênção, rios que fluem, não lagos que apenas acumulam. Senhor, liberta-nos do amor ao dinheiro que é raiz de todos os males. Que possamos amar a Ti e usar o dinheiro, nunca o contrário. Pai amado, pedimos Tua bênção sobre nossa vida de oração neste dia. Que este não seja o único momento de oração hoje, mas o início de um dia vivido em constante comunhão contigo. Senhor, ensina-nos a orar sem cessar, não apenas em momentos formais, mas em conversas constantes ao longo do dia. Pai, para aqueles que lutam para manter vida devocional consistente, que começam bem, mas desistem, dá disciplina amorosa. Que possam criar hábitos saudáveis de oração e leitura da palavra. Senhor, para aqueles cuja oração se tornou ritual vazio, meras palavras sem conexão real, reacende a paixão. Que possam orar do coração, não apenas da boca. Pai, para aqueles que têm pedidos antigos não respondidos, que se cansaram de orar, renova a esperança. Lembra-os de que persistência na oração não é falta de fé, é expressão de fé. Senhor, ensina-nos a orar segundo Tua vontade, não apenas trazendo lista de pedidos, mas buscando conhecer Teu coração. Pai, que nossa oração mova Tua mão, que nossas súplicas alcancem Teu trono, que nossa intercessão faça diferença no mundo espiritual. Que sejamos guerreiros de joelhos. Senhor, pedimos Tua bênção sobre cada sonho que ainda não se realizou, cada promessa que ainda aguarda cumprimento, cada semente que foi plantada, mas ainda não brotou. Pai, Tu és Deus de tempo perfeito. O que prometes, cumpres. O que declaras, realizas. Senhor, para aqueles que esperam por casamento há anos, que já desistiram de sonhar com família, reacende a esperança. No tempo certo,
Traz a pessoa certa. Pai, para aqueles que esperam por filhos, que enfrentam infertilidade, que já choraram tantas lágrimas, consola e opera milagres. Para aqueles que esperam por cura, por emprego, por casa própria, por restauração familiar, sustenta na espera. Senhor, mostra que o tempo de espera não é tempo perdido. Que há preparação acontecendo, que há formação de caráter, que há aprendizado essencial. Pai, quando o sonho finalmente se realizar, que possamos reconhecer que foi tua mão. Que toda a glória seja dada a ti. Senhor, e se alguns sonhos não forem realizados porque não são tua vontade, dá-nos graça para aceitar, para soltar o que não é nosso e abraçar o que tu tens preparado. Que teus sonhos para nós sejam maiores que nossos sonhos para nós mesmos. Pai Celestial, ao concluir esta oração entregando nossos planos a ti, pedimos que nos ajudes a viver este dia com intencionalidade. Que cada decisão, cada palavra, cada ação seja guiada por ti. Senhor, quando chegarmos ao fim deste dia, que possamos olhar para trás e ver tuas digitais em cada momento. Que possamos reconhecer tua direção nos caminhos que seguimos, tua sabedoria nas escolhas que fizemos. Pai, abençoa não apenas este dia, mas todos os dias que virão. Que possamos desenvolver o hábito de entregar nossos planos a ti todas as manhãs, de buscar tua direção antes de tomar qualquer decisão importante. Senhor, que nossa vida seja testemunho vivo de que seguir teus planos é sempre melhor que seguir os nossos. Que outros vejam a diferença que faz caminhar sob tua orientação. Pai, entregamos tudo a ti, nossos sonhos, nossos medos, nossas esperanças, nossas dúvidas. Confiamos que tu tens o melhor para nós, que teus planos são de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Obrigado por nos ouvir, por nos guiar, por nunca nos abandonar. Confiamos este dia e todos os nossos dias nas tuas mãos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai amado, te agradecemos por este tempo de oração, por tua presença que nos envolveu, por tua paz que encheu nosso coração. Obrigado por sempre nos escutar, por nunca estar ocupado demais para ouvir as orações dos teus filhos. Senhor, que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob tua graça e direção. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em tua presença e colocamos-te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de alento hoje. Escreva amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé e aproximarão você de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você neste dia e sempre. Que você experimente a direção divina em cada passo, a sabedoria celestial em cada decisão e a paz que excede todo entendimento em cada circunstância. Vá em paz, filho amado, filha amada. Deus vai adiante de você, preparando o caminho. Amém e amém.